Pessoal, então vamos iniciar aqui então oficialmente. Uma boa noite a todos vocês. Sejam mais uma vez aí muito bem-vindos à nossa disciplina de plano de negócios aqui da Uniswan. Caminhando aí para a reta final, 1º de novembro, né? Reta final da nossa matéria, do nosso curso. Na aula passada, eu tinha vindo até aqui as partes de segmentação, né? E aí terminei falando aqui de segmentação geográfica, segmentação demográfica, segmentação psicográfica. Aí eu me lembro que eu terminei a aula aqui falando, né, gente, que é muito importante você aprender realmente a delimitar seu público-alvo. É lógico, eu gosto sempre de repetir para frisar mesmo para você que quando a gente delimita o público-alvo, não quer dizer que, então eu só vou poder vender para aquele público. Não quer dizer que você só vai vender para aquele público. Não, você pode ver. Quem quiser comprar seu produto, é lógico, você vai querer vender. Né? Não é que você está proibido de vender para outras pessoas, não. Mas você precisa entender, assim, quem é o meu público-alvo ali, para eu poder voltar meu produto, realmente procurar entender melhor o que aquele público-alvo procura. Porque o erro, às vezes, é esse. A empresa ela quer atender todo mundo, quer vender produto dela para todo mundo. E lembra daquele caso que eu contei na aula passada, da mulher da loja de roupa mais cara lá? Ela acaba descobrindo que não tem jeito, ela vai fazer um produto para atender todo mundo. Não consegue, ninguém consegue agradar todo mundo com aquele mesmo produto. Então, você tem que entender. O meu público-alvo aqui para esse produto que eu estou fazendo é quem? Aquele lá. Então, o que esse público meu busca? Aquilo lá? Então, você tenta colocar as características do seu produto voltado para aquele público-alvo seu lá. Vai atender melhor aquele seu público. E um outro público, você direciona um outro produto para ele. Ela tenta segmentar realmente o mercado. É para isso, você poder atender a cada tipo de público que você vai atender. E para você direcionar suas ações de divulgação, que eu vou falar hoje também para vocês. Eu tinha esquecido de acrescentar o slide lá sobre promoção. Acrescentei de novo e mandei novamente o material para vocês. São 2 slides apenas. Está lá no finalzinho da matéria de hoje, que a gente deve conseguir falar sobre isso hoje. Então, você direciona melhor, senão fica difícil você divulgar seu produto. Porque quando você entende realmente quem é o seu público, você permite você pensar, onde esse público meu está? Onde eu encontro ele? Né? Onde eu vou divulgar a minha empresa, para que ele veja a minha divulgação? Que mídias ele consome? Ele é um público que está mais voltado para ver televisão, ele é um público que está voltado para ver mais rede social. Que tipo de coisas ele vê na rede social? Ele vê coisas ligadas a noticiários? Não. Para você entender, sabe, se você vai fazer divulgação na televisão, por exemplo, os horários melhores para você, que você vai saber que ele vai estar assistindo a televisão, porque a televisão é uma coisa cara. Aí, de repente, você corre o risco de estar lá gastando uma fortuna com a propaganda na televisão, sendo que seu público nem assiste televisão, ou naquele horário lá ele não assiste. Ele assiste só em determinados horários. Então, que tipo de informação você vai passar na sua divulgação também, voltada para aquele público seu? Tipo de palavra, como se diz? Ao texto realmente que você vai ver, com o que você realmente vai passar, a mensagem, né? A mensagem que você vai passar para ele. Tem que entender, então, o que ele busca para você pensar em tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Que a gente vai ver hoje sobre preço, distribuição, divulgação. Quando você define melhor o seu público, te permite você economizar seus esforços, você direcionar seus esforços para aquele público lá. Aí, igual eu falei, não quer dizer que você só vai vender para aquele público. Se você está direcionando suas ações, seu público-alvo são pessoas adolescentes de, sei lá, um exemplo, de 13 a 18 anos. Mas se aparecer um jovem de 22 anos querendo consumir o produto, é claro que você vai vender. Lógico, não tem problema. Até se uma pessoa mais velha chegar querendo comprar o produto, vai poder vender sim e tal. Mas para quem que você vai direcionar? Quem é o seu público-alvo? Adolescentes.
Então, você sabe muito bem aonde divulgar melhor o seu negócio. E o que vai entender melhor o que ele realmente está buscando, para que o seu produto funcione melhor para ele. É a arte do marketing, gente. Muita gente se engana. A arte do marketing não é saber divulgar seu produto. Isso aí, quem tem que entender de divulgação de produto não é o cara do marketing. Existe uma distorção com relação a esse tipo de coisa. O cara que entende de divulgação é o cara da publicidade, quem estudou publicidade. O cara do marketing, ele até entende também de publicidade, né? A gente vê os 4 P's, um dos P's é promoção, mas ele estuda menos promoção. O cara do marketing, na verdade, ele entende bem de quê? De entender, de atender as necessidades do consumidor, é o básico do negócio. É pesquisa de mercado. Quando você faz uma faculdade de marketing, é até interessante, muita gente se engana demais. Eu dei aula no curso de marketing minha vida inteira, numa outra instituição, aí, muitos anos dando aula no curso de marketing. No programa do curso de marketing, fala muito pouco sobre divulgação, sobre publicidade, sobre promoção. Vê pouco. Sabe? O cara forma lá na faculdade de marketing, ele nem aprende direito a fazer um panfleto para divulgar a empresa. Isso aí quem aprende é o cara que estuda publicidade, design gráfico, publicidade, essa área aí. O cara do marketing, ele passa os anos todos na faculdade estudando pesquisa de mercado, comportamento do consumidor. Isso aí é que é pesado, porque existe uma frase do Kotler muito interessante, ele fala, o autêntico marketing não é a arte de divulgar ou vender seu produto. O autêntico marketing é a arte de saber o que você vai produzir para atender a necessidade do seu consumidor. Olha que a diferença. O autêntico marketing não é a arte de divulgar ou vender seu produto. Isso não é o principal do marketing. O principal do marketing é entender o que você vai fabricar, entender a necessidade do seu consumidor, para que o seu esforço de vendas reduza a praticamente zero. Porque quando você faz um produto que atende exatamente a necessidade do seu público-alvo, você nem precisa fazer muita campanha publicitária. Você tem que gastar muito com publicidade se o seu produto não está tendo uma boa aceitação. As vendas não estão alavancando, o público não está comprando. Aí você tem que ficar investindo muito em publicidade para convencer o seu público para comprar o seu produto. Agora, quando você faz um produto que era o que todo mundo estava buscando, uma mínima divulgação que você fizer, já sai todo mundo igual um louco atrás do produto. Lembra lá, por exemplo, lá quando saiu no mercado pendrives, lá no passado, Jesus amado, o negócio começou a vender, mas foi assim, era um absurdo de vendas de pendrive. Mas na época o negócio surgiu como uma salvação. Eu não sei se vocês são dessa época, né? Mas eu me lembro, a gente usava aqueles... Eu me lembro de ter usado aqueles disquete antigos ainda, mas depois a gente passou a usar CD, depois passou a usar DVD, ficava armazenando coisas... E era horrível, né, professor, disquete? Horrível. Convenhamos. Não, Deus me livre daqueles disquete, aquelas coisas lá ultrapassadas. Aí, mesmo depois que a gente passou a armazenar em CD e DVD, era ruim ficar usando DVD, CD, aquelas coisas. Quando veio, surgiu o pendrive, um negocinho pequenininho assim, ó, que cabia 4 GB de negócio. Nossa, aquilo ali, Jesus amado, foi a salvação da nossa vida. Você viu o cara divulgar, colocar outdoor divulgando pendrive? Nem precisou, porque a hora que uma mínima divulgação que foi feita, quando o povo descobriu o próprio boca a boca, um já vai falando para o outro, quando vê que a população, em um curto espaço de tempo, a população já está toda sabendo que aquele negócio surgiu no mercado, já sai todo mundo atrás do negócio para comprar, sem divulgar, porque o produto atende à necessidade do consumidor. Então, há uma diferença muito grande entre o marketing e a publicidade. Publicidade, o cara do marketing, ele não é um especialista em divulgar o produto, ele é um especialista em entender a necessidade do consumidor. Quando você descobre a necessidade exata do consumidor e consegue fabricar um produto exatamente dentro daquela
necessidade do consumidor, você reduz a praticamente zero o seu esforço de vender. Você não precisa investir pesado em publicidade. Você não precisa convencer o consumidor a comprar seu produto, não. Na hora que ele vê o produto, ele quer comprar, porque atende a necessidade dele. Então, para isso, você precisa entender melhor quem é o seu público-alvo. Então, por isso é que a gente vê isso aqui, fala, né? Então, gente, tem um conceito lá no marketing chamado 4Ps. Foi criado lá nos anos 60. Um cara chamado Jeremy McCarthy. Criou esses 4Ps lá, que até hoje, né, a gente tem que se preocupar com isso. Quais são os 4Ps? Vamos lembrar aqui. Eu falei aqui do produto, né? 4Ps é produto, preço, praça, promoção. Pelo amor de Deus, né, gente? Se você estiver se formando e não lembrar direitinho dos 4Ps, pelo amor de Deus, o cara não pode se formar em marketing sem saber. Tem uns conceitos, eu já falei para vocês, são uns conceitos muito básicos: missão, visão, valores, análise SWOT, 4Ps, segmentação, esse tipo de coisa. Você não pode, pelo amor de Deus, falar que não sabe bem o assunto, não. Uma vergonha para você. Vai passar vergonha no mercado. Então, se está se formando aí, esses conceitos não estão muito claros na sua cabeça, a gente tenta dar uma estudada nisso aí, porque é o básico de um administrador, né? Conceitos, tem outros, não são só esses, não. Eu falei alguns aqui, né? Alguns: missão, visão, valores, análise SWOT, segmentação. Aí tem a parte de finanças também, os conhecimentos básicos de finanças. É muito bom que você saiba, né? Coisas, aquela parte lá da plano de operações que eu falei sobre os organogramas. Importantíssimo o cara saber, ter uma noção boa disso aí para conversar com outras pessoas da área lá, dentro da empresa. Mas eu estava falando dos 4Ps. Produto, preço, praça, promoção. Gente, esses 4Ps é uma coisa assim que você tem que se preocupar. Quando você está abrindo a empresa, essa parte do plano de marketing agora, que a gente está vendo lá no projeto, fala sobre isso. A gente já tinha analisado o produto em si, né? Lá quando fizemos as análises, a gente já tinha analisado o produto em si, né? Então, na sequência agora do plano, lá, ó, olha aqui para você ver a sequência do plano. A gente falou da segmentação na aula passada. Agora aqui, ó, o produto e suas vantagens competitivas. Você já tinha feito uma análise lá num outro capítulo, mas aqui agora, detalhe, realmente você tem que mostrar quais são os diferenciais do seu produto, as vantagens competitivas. E aqui agora, nessa sequência, está falando dos 4Ps, ó, o produto, olha lá, o preço, ó, a ponto de venda, que é a praça, distribuição, aí fala também do pós-venda, tal, não sei o quê. E aqui, ó, eu até alterei um pouco lá no modelo do plano. Hoje eu vou passar para quem está fazendo o projeto. Eu alterei um pouquinho só aqui, vou falar lá de negócio de OKR com vocês e tal, mas a gente vai falar de estratégia de divulgação. Então, essa divulgação estaria aqui. Na outra aula, eu paro para falar com vocês sobre isso aqui. Mas, então, os 4Ps, gente, você tem que acertar os 4Ps. Se um dos Ps falharem, seu produto não vai vender. Né? Se você conseguiu alinhar os 4Ps, a probabilidade de venda do seu produto aumenta, mas assim, consideravelmente. Como assim? Ó? Por exemplo, em primeiro lugar, como eu falei, se o seu produto não atende a necessidade do consumidor, nem adianta. Você pensa numa situação aqui para você, né, uma situação bem esdrúxula. Bem que não, eu sei que não existe essa situação, mas é para fazer você entender. Imagina que você está criando uma garrafinha d'água para vender no mercado. Né? Água mineral, gasosa e sem gás, para vender no mercado, né? Para concorrer com essas águas que existem. Só que a sua empresa criou uma água que não mata a sede. Um exemplo, isso não existe. Exemplo esdrúxulo para você entender. Imagina só, você criou uma água com uma embalagem bonita, maravilhosa a embalagem daquela água, só que aquela água ela não mata a sede da pessoa. Vai vender? Imagina, olha só, você pode ter 5 milhões de dólares para divulgar esse produto no mercado. Você pode pegar e colocar outdoor para tudo quanto é lá, divulgando a sua água,
colocar propaganda lá em tudo quanto é canal de televisão, divulgando a sua água, contratando atores para divulgar a água aí. Pode fazer o que for, que aí, num primeiro momento, deve até vender. De tanta campanha publicitária que você fez, você gastou 5 milhões divulgando o negócio no mercado. O povo, na hora que vê tanta divulgação, vai querer comprar para ver. Mas a partir do momento que o cara comprou, bebeu a água, não matou a sede dele, acabou. Seu produto morreu, ele não vai nunca mais comprar, e ele já vai nas redes sociais, ele já vai dar um jeito de fazer uma campanha anti a sua água, já, uma campanha para acabar de vez com o seu produto. E rapidinho o boca a boca negativo vai espalhar por todo o país inteiro aí, daqui a pouco acabou. Você pode continuar investindo 5 milhões todo mês em divulgação, que seu produto não vai vender mais, porque o princípio básico do marketing, o produto não atende, que é atender a necessidade. O cara compra água para quê? Para matar a sede. Bebeu água, não matou a sede, ele não compra mais. Então é um exemplo esdrúxulo, mas você tem que entender isso. O seu produto ele tem que atender a necessidade do consumidor. Se o seu produto atende a necessidade do consumidor, ele tem que estar dentro de uma faixa de preço que o consumidor pode pagar. Se o negócio estiver acima do que o consumidor pode pagar, como é que ele vai comprar? Ele vai ver o produto, vai falar, nossa, que maravilha, meu sonho era comprar esse produto, mas eu não tenho condições de comprar. Não adianta nada. Então, você tem que acertar a sua política de preço, seu preço tem que caber no bolso do consumidor. Agora, não adianta nada. O seu produto atende a necessidade. O preço está numa faixa de preço que o consumidor pode pagar. Mas o seu consumidor está procurando o produto para comprar e não acha, foi lá no supermercado da vizinhança não tem, nas padarias do bairro não tem, foi na banca de jornal não tem, procurou nas farmácias não tem, não há nenhum, não tem para ele comprar, como é que vai vender? Então você tem que distribuir, é a praça, né? P de praça, você tem que distribuir seu produto de forma que o consumidor tenha acesso, senão como é que ele vai comprar? Aí também não adianta nada. Você fez um produto maravilhoso, que atende à necessidade do consumidor, por um preço que o consumidor pode pagar. Tem lá a venda do lado da casa dele, mas ele não sabe. Você não divulgou seu produto. Então também não vai vender. Então, tá vendo? Esses 4 P's é assim, é básico. O produto tem que atender a necessidade, tem que estar numa faixa de preço que o público-alvo possa pagar. Você tem que conseguir distribuir seu produto para que ele tenha acesso, a hora que ele quiser comprar, está fácil para ele comprar, e ele tem que saber que o produto existe, você tem que divulgar o produto. Se você acerta esses 4 P's, a probabilidade de sucesso disso aí é altíssima. Dificilmente esse produto vai dar errado no mercado. Né? Então é muito importante a gente ver isso. Então, para falar de preço, gente, eu trouxe aqui alguns slides, mas assim, não é para falar sobre a parte matemática do preço. Né? Nós não vamos parar aqui para ficar falando de economia e de matemática, cálculo de preço, não é isso. Você tem que... A ideia minha aqui é você entender essa psicologia do consumidor. Como é que o seu consumidor pensa quando ele vai comprar o produto. Então, olha lá, ó. Em primeiro lugar, pessoal, você tem que entender uma coisa. O seu consumidor, ele tem uma referência de preço na cabeça sobre aquele tipo de produto. Então, não adianta. Você tem lá... o consumidor sabe o preço justo para aquele tipo de produto, um preço padrão. Ele já consumiu algo parecido, ele está com mais ou menos os últimos preços que ele pagou na cabeça. Ele tem lá um padrão, um limite máximo ou mínimo. Ele sabe o preço dos concorrentes. Então, quer um exemplo? Ó, vamos supor que eu esteja lançando um livro, né, muito bacana, um livro de autoajuda. Um exemplo. Eu escrevi um livro muito legal e estou lançando por conta própria. Eu criei uma editora minha mesmo, estou colocando o meu livro à venda no mercado. Um livro meu, né? De autoajuda. Então, gente, você deve ter uma noção, quem aí de vocês aí já comprou livros de autoajuda, você tem uma noção de quanto custa um livro de autoajuda. Um livro desse aí de autoajuda no mercado, gente,
está aí variando entre 30 e 50 reais. 30, 35, 40, 45 livros de autoajuda. É mais ou menos a faixa de preço. Então, você que é consumidor de livros de autoajuda, um livro lá falando sobre carreira e tal, papapá, né? Você sabe muito bem quanto um livro desse custa. 30, 40, no máximo 50 reais. Então, pode ser que eu chegue e fale o seguinte, olha, só que o meu livro ele é muito bom. É um livro que eu me debrucei para poder escrever. Esse livro é maravilhoso. Ele vai resolver a vida dos jovens estudantes. Um livro interessantíssimo. E eu acho que esse livro ele tem que custar, ele é melhor do que os concorrentes do mercado. Ele deve, com diferencial, lógico. Então, eu vou querer colocar ele com um preço um pouco acima. Então, eu vou colocar ele aí a R$44 ou R$49. Um livro um pouco mais, né? Uma faixinha de preço maior. Os normais aí custam 30, 35, 40. E os mais caros, 44. Livros de autoajuda, tá? 44, 45, 49. Então, se eu quiser colocar um pouco acima do que o mercado normal pratica, porque o meu livro é diferente, tudo bem. Beleza, agora, adianta eu querer virar e falar assim, não, o meu livro ele é melhor. É um livro de autoajuda, mas eu considero ele melhor. Eu vou colocar ele à venda a R$120. Não adianta. Ninguém vai comprar um livro de autoajuda por ser... Lógico que vai ter um maluco ou outro que vai comprar, mas raríssimos casos. Porque o público que está acostumado a comprar livro de autoajuda sabe que um livro de autoajuda já tem um preço de referência na cabeça. Quanto que é um livro de autoajuda? 35, 40, 45, 50. Se for até, de repente, um pouquinho acima, 50 e poucos, aí, entre 50 e 60, se for realmente muito interessante, de repente... Mas acima disso, aí pode desistir. Aí o cara fala, não, mas então, meu filho, né? Então não tem jeito, porque o custo para eu fabricar o meu livro, eu não posso colocar à venda por 40 e pouco, senão eu vou tomar prejuízo. Bom, então, rever seu planejamento. Então, você tem que rever seus custos, porque não adianta você querer vender um livro de autoajuda por 80, 90, 100 reais, porque vai ser difícil. O pessoal tem esse preço de referência na cabeça. Então, tem que pensar nisso, né? E também outra coisa, né? Ó, outra coisa importante, ó, as inferências preço-qualidade. O que é isso aqui, ó? O pessoal associa o preço, gente, o preço ele é fundamental demais na hora de você criar um produto para vender no mercado, porque tem livros aí que falam de preço, tem um autor que ele fala assim, ó, o preço fala, o preço comunica também. O preço ele dá ele passa uma mensagem para o consumidor. O que o cara está falando ali, o Kotler está falando ali no livro dele? Imagina só para você entender uma situação. Imagina que eu criei um perfume, eu estou criando uma marca de perfume para vender no mercado. Aí eu chego lá para minha amiga Gabriele, lá para minha amiga Jéssica, e falo, nossa, menina, deixa eu mostrar para vocês um perfume que eu estou lançando. Eu criei uma marca de perfume, que eu estou com um exemplar aqui e trouxe para vocês verem. Não, bacana, professor, quanto é que custa? Eu falo, R$ 9,90. Gabriele já vai olhar assim, já vai olhar para a Jéssica, vai falar assim, nossa, R$ 9,90, meu Deus do céu, deve ser ruim demais. Perfume a R$ 9,90 já passou uma impressão ruim. Pode ser até bom demais, mas aí na cabeça dela, a primeira impressão já foi péssima. Como é que um perfume de R$ 9,90 deve ser coisa... O nosso cérebro acostumou a associar. Coisa que é mais caro é melhor, coisa que é muito barata é pior. É lógico isso, é claro. Agora, se eu viro e falo para ela, ó, um perfume que eu estou lançando aqui, uma marca própria minha, custa R$190. Ela deve falar, nossa, esse perfume deve ser bom demais. Deve ser bom, porque ó, R$190, nossa... o nosso cérebro, sem perceber, a população, de um modo geral, associa coisas mais caras, dão a entender que é melhor, e coisa muito barata. Então, gente, a gente tem que pensar nisso, porque, de um modo geral, tem muita gente que abre empresa por aí afora, cria produtos para lançar no mercado, sempre pensa em colocar com preço mais baixo. E nem sempre essa é a melhor política.
Pode até ser, mas não é assim que você pensa. Você tem que entender o seu consumidor, aquele público-alvo seu. Por isso que tem que segmentar, definir seu público, para você entender. Aquele público-alvo seu, o que ele está buscando? Ele está buscando produto com qualidade? Ou ele está buscando fazer economia na compra daquele produto? Você tem que... Gente, e para cada tipo de produto, para cada tipo de situação, tem uma estratégia mais apropriada para você. Então, todo mundo vai para o mercado querendo vender o produto dele mais barato, porque acha que vai ganhar concorrência, vai entrar no mercado com um produto mais barato. Os verdadeiros profissionais de marketing, eles entendem disso, não é assim que eles pensam. É o seguinte, ó, o meu produto é melhor, tem diferencial, não é? O meu produto tem um diferencial, o meu público-alvo, ele está buscando algo melhor, então o meu produto também não pode ser o mais barato, não, porque senão uma coisa está chocando com a outra. Eu estou querendo chegar no mercado com um produto mais caro, com um preço mais barato, o cara vai ver aquilo, vai falar, opa, peraí, mas esse negócio aí está barato demais, a pessoa desconfia. Liga uma coisa a outra. Esse negócio mais barato aqui, de repente, pode não ser tão bom. Deve ter alguma pegadinha. Sabe? Então, tem que tomar um cuidado. Dependendo da situação, pode ser que a melhor estratégia seja tentar chegar com um preço mais baixo. E aí você tem que entender também, gente, tem produtos, né? Depende do tipo de produto que você está vendendo, do tipo de serviço que você está vendendo. Porque, por exemplo, isso eu falo de um modo geral, né? Não quer dizer que pode ser que tenha algum aluno aí que pensa um pouco diferente do que eu vou falar. Mas de um modo geral, a população, de um modo geral, pensa quando você vai no supermercado fazer compra. Pensa para você ver. Você está passando com um carrinho ali. Tem produtos que são commodity. O que é commodity? É produto que não tem diferenciação, que não tem jeito de você criar diferencial. Por exemplo, sal, açúcar. Não adianta, ninguém, pelo menos ainda não conseguiram criar, né? Um sal com um diferencial, que tem um sabor diferente. Não tem, sal é sal. Óleo de cozinha, óleo de cozinha. Açúcar também é açúcar. Você não vai conseguir produzir um açúcar com um sabor diferente, que adoça as coisas. Açúcar é uma commodity diferencial. Então, esse tipo de produto, por exemplo, material de limpeza, por exemplo, né? Detergente, esses materiais, você nunca que vai assim pelo mais caro. De repente, esse tipo de produto, material de limpeza, sal, açúcar, você, de repente, pega lá os mais baratos para pôr no carrinho. Você não se incomoda, né? Porque sal, tem 3 tipos de sal na prateleira. Um custa R$2,80, outro custa 3, o outro custa R$3,20. Diferença de 20 centavos para cada um. Sal é sal. Dificilmente você vai ver diferença de um sal para o outro. Você vai no de R$2,80, querendo economizar. Agora, você quando vai procurar, aí normalmente, coisas de comida, normalmente, que você gosta de comer, aí de repente você já olha, né? Opa, peraí, tem um aqui que custa R$18,90. Tem outro aqui que custa R$22,90. Ah, mas esse aqui parece que está com aparência melhor, sabor parece melhor. Aí, de repente, você paga um pouco a mais, porque o negócio parece que vai te trazer uma satisfação maior. Outras coisas, né, para você raciocinar. Dentista. Você nunca que vai pegar sua filha e vai levar no dentista mais barato da cidade que você achar. Você pode até não levar no mais caro, mas você vai pegar os do meio ali. Você vai levar sua filha no dentista, você vai fazer uma pesquisa de mercado, vai olhar um, vai olhar outro, vai olhar outro, vai olhar outro. Dificilmente você vai levar sua filha para o mais barato que você achar. A não ser que o cara seja realmente mais barato e demonstrou para você que é um excelente dentista. Então, de repente, um cara realmente foi muito bem indicado, né? Você recebeu uma indicação de um amigo seu muito bom, o cara é o melhor dentista da cidade, também está com preço melhor, então, beleza, né? Mas você fica naquela, eu quero levar minha filha num bom dentista. Tem um mais baratinho ali, mas tem um outro cara aqui que está com preço um pouco mais caro, mas parece ser melhor. Eu quero que minha filha vá num dentista bom. Então, tem esse tipo de efeito também que você tem que pensar. As inferências, qualidade e preço. Por fim, aqui o preço, ele sinaliza. O preço, gente, ó, placas de liquidação aumentam a demanda, só
quando não usadas em excesso. Toma cuidado, quando a gente fica divulgando demais, preço baixo demais, promoção demais, liquidação demais. Tem empresas que é assim, todo ano, o ano inteiro, ela está lá divulgando liquidação, promoção. De repente, dependendo do tipo de negócio seu, isso pode passar uma imagem ruim para o mercado. Essa empresa parece que está falindo, que está lá o ano inteiro divulgando promoção, liquidação, está lá laçando o cliente que passa na porta lá, está desesperada. Deve ter alguma coisa errada com essa empresa. Então, é para tomar cuidado na hora de divulgar. Fazer promoções, eventualmente, é muito bom. Tem o seu momento certo. Às vezes pode ser muito saudável para o negócio. Agora, o excesso é que você tem que tomar cuidado. E uma questãozinha também sobre a psicologia do consumidor, que é a coisa mais interessante que tem. Parece ser uma bobagem, gente, mas não é. Essa questão desses preços quebradinhos, ó. Você vai colocar o produto a R$ 299 no mercado. Dá a entender, dá um efeito, que ele custa ele está na faixa dos 200 e não na faixa dos 300. Sabe, sem querer a gente pensa assim, você vê um negócio lá que custa R$ 9,90, você fala, opa, R$ 9,90, menos que R$10. Se o cara coloca R$ 10,90, de repente o cara já fala, opa, não, já é mais de R$10. É impressionante, você vai lançar o livro, né? Se eu coloco o livro lá, R$ 39,90 o meu livro, aí o cara fala, opa, você viu o preço, tá bom, R$ 39,90, 30 e poucos, né? A gente pensa assim, 30 e poucos reais, na verdade é R$ 39,90. Na minha cabeça, estou pensando 30 e poucos. Aí se eu coloco a 41, o cara já pensa assim, nossa, esse negócio tá caro, 40 e tantos reais. É impressionante o tanto que isso interfere. Às vezes é sem perceber. Tá? Às vezes não tem muito efeito em algum de vocês, mas na população de um modo geral, gente, isso interfere de uma maneira que é impressionante. Então, é só para você também pensar sobre uma estratégia de precificação para o seu produto, lá no plano que você está fazendo, né? E aí, olha que legal esses slides aqui, ó. Olha esses slides aqui, ó. O preço também, você tem que pensar nele em relação aos objetivos da sua empresa. Né? Nós, em algum momento da nossa vida no curso, aí vocês estudaram que tem aquelas estratégias genéricas de Porter. O cara entra com a estratégia de... Como é que chama lá? De diferenciação, ou liderança de custo, ou enfoque, não é? Vocês viram isso ao longo do curso, né? Então, a empresa quer lançar um produto melhor, produto com diferencial. Então, ela vai para o lado da diferenciação, para atender um público-alvo de lá. Ou então a empresa pensa, não, eu vou adotar a estratégia de liderança de custo. Eu quero enxugar meus custos todos aqui, porque o meu público está buscando economia. Meu público... Esse tipo de produto aqui, o meu público, ele não pensa muito em diferencial, não. Ele quer um produto mais barato, realmente. Então, eu vou enxugar meus custos, vou entrar com a estratégia de liderança de custo com um preço menor. Isso é essa estratégia de Porter. Ou a estratégia de enfoque, que é você focar num nicho, que aí você pode focar num nicho com base na diferenciação, ou focar num nicho com base na liderança de custo, né? Isso em algum momento eu acredito que vocês devem ter ouvido falar isso, eu também já devo ter falado em algum momento com vocês sobre essas estratégias, mas aí vamos entender o que os autores da FGV falaram sobre isso aqui, olha lá. Ó. O preço pode ter um caráter tático, representado por manobras de curto prazo e busca de resultados mais imediatos, bem como estratégico, refletido por exemplo, no reforço do posicionamento, na busca da consolidação de parcela de mercado e na seleção de mercados-alvo. Portanto, as decisões de preço, bem como todas as outras variáveis do mix de marketing, têm de estar alinhadas e manter coerência com a estratégia competitiva da empresa. Se você está buscando uma estratégia de diferenciação com produto diferenciado,
não convém você querer vir com um produto mais barato. O seu preço também tem que mostrar o valor do seu produto. Olha, um produto mais caro um pouco, ele está um pouco acima do que a concorrência, mas é um produto melhor. Aí uma coisa está condizente com a outra. Agora você fala, não, eu estou criando um produto melhor, meu produto é melhor que o concorrente, e mais barato que o do concorrente. Gera uma dúvida na cabeça do consumidor. O cara vai pensar, peraí, como é que pode isso? O produto é melhor, né? Tem diferencial, tem um monte de coisa, e o cara está vendendo produto mais barato. Será que... Gente, é impressionante, mas eu já vi isso ao vivo e a cores no mercado. O cara olhar e falar, como é que pode você estar querendo me oferecer serviço dessa sua empresa com tanto diferencial que você falou para mim aí, e é a mais barata do mercado? Isso aí está me cheirando pegadinha. Onde é que o cara falou isso para mim? Isso aconteceu, um caso real comigo. O cara da empresa que eu trabalhava tinha criado uma campanha promocional com o preço lá embaixo, que eu tinha achado aquilo lá meio desproporcional, mas o dono da empresa impôs aquilo, eu tive que vender. Quando eu cheguei lá no condomínio, que eu apresentei o negócio tudo, que eu mostrei um monte de diferenciais do negócio, que o cara já estava com o olho brilhando assim, impressionado de ver tanta coisa bacana que eu tinha mostrado para ele. Ele falou, tá, mas quanto que isso vai custar? A hora que eu falei o preço lá embaixo, ele falou, opa, peraí, então esse negócio aí tá errado. Eu falei, não, não, isso aí tem alguma coisa errada com isso. Como é que você pode? Ele falou comigo assim, ó, eu sou empresário também, eu sei quanto é que custa tudo isso aí que você falou. Tudo isso que você me mostrou aí, eu sei custou um absurdo. Aí como é que você vai querer me vender um negócio tão bom desse jeito aí com um preço mais barato que a da concorrência toda? Eu já estou achando que tem alguma pegadinha nisso aí e o cara não quis. Eu deixei de fechar o negócio porque o cara não quis. Enquanto tem uns que vai pelo mais barato, tem outros que olham com outros olhos a coisa. É por isso que você tem que entender quem é o seu público-alvo. Né? Se o seu público-alvo está buscando a economia realmente, então, de repente, a melhor estratégia é um preço mais baixo. Se o seu público quer uma coisa melhor, se ele o seu público é um público de mais bom gosto e está buscando coisas que vão melhorar a vida dele, ele não está muito preocupado tanto com o preço, não. Ele deve estar disposto a pagar ali um pouquinho acima do que a concorrência está vendendo. E se você realmente mostrar que o seu produto tem aquela qualidade, realmente ele vai comprar. Não é? Eu não falei na aula passada? Tinha dado exemplo. Eu tinha um cara que eu trabalhei na empresa que ele comprava ternos de 6, 7, 8 mil reais. O cara podia pagar, tinha condições. Gostava de coisa cara mesmo e tinha bala na agulha. Outras pessoas não têm tanta condição, vai buscar coisas mais baratas. Então, você tem que entender quem é o seu público-alvo, para você poder entender que política de... Então, como eu falei, aqui nós não vamos entrar nos detalhes aqui do cálculo do preço. É falar sobre a política de preço. Né? Vamos ver aqui, então, ó, o preço na estratégia de diferenciação. Então, isso aqui é interessante, isso aqui, ó, presta atenção para você ver. A estratégia de diferenciação pressupõe que a empresa ofereça um produto que seja considerado único. Né? Você criou um produto com diferencial. Considerando que a diferenciação pode permitir a empresa cobrar um preço premium, um preço um pouco mais caro, ela terá uma maior margem que seus concorrentes e ainda ficará menos vulnerável à pressão das forças do ambiente. A empresa que adota a estratégia de diferenciação, olha o que é o aconselhamento, né, gente? Quer dizer que isso aqui tem que ser desse jeito, não. É um conselho que os profissionais de marketing dão para a gente para você se guiar. Olha lá, se a sua empresa está pensando na estratégia de diferenciação com um produto diferenciado, você tem duas opções. Ou preço um pouco mais alto, vamos falar mais alto aqui, né, gente? Um pouco mais alto que a concorrência, para você ganhar na margem unitária, ou um preço em paridade, que significa um preço igual ao da concorrência, que aí você vai ganhar no volume de vendas e diluir os custos mediante o ganho de escala. E aí, se você chega com um produto melhor que o da concorrência, como é que é a dinâmica disso? Né? Facinho de entender. Não é muito difícil, não.
seu produto ele tem diferenciais com relação ao produto concorrente. Seu produto é melhor do que o produto da concorrência. Então, se você coloca o produto com preço um pouco mais alto, ele vai vender um pouco menos em quantidade, mas você ganha na margem. Você está vendendo o produto mais caro, em vez de vender 10 mil peças, de repente você consegue vender só 7 mil, mas você está com um preço mais caro, sua receita, o preço, né, a receita é preço vezes quantidade. Você vendeu 10 mil peças a R$300, você teve uma receita de tanto. Você vendeu 7 mil peças a R$400, né? Então, se você pôr o preço um pouco mais caro, você ganha na margem. Agora, se você colocar o preço igual ao da concorrência, você vai ter uma margem menor, mas vai vender mais quantidade. Porque aí o seu produto está melhor do que o concorrente e com preço igual. O produto tem mais qualidade que o concorrente e o preço igual do concorrente. Então, é provável que você vai vender bem mais do que o concorrente, você vai ter uma margem de lucro um pouco menor, mas vai ganhar no volume de vendas, né? Então, não é difícil de você compreender isso, não. Agora, vamos lá. O preço na liderança de custo. Vamos ver agora aqui. O ponto central da estratégia de liderança de custos é a empresa fazer com que seu custo total seja menor que o do concorrente. O custo mais baixo funciona como um mecanismo de defesa da empresa contra a rivalidade dos seus concorrentes, especialmente no tocante a preço. A empresa que adotar a estratégia de liderança de custo poderá optar entre duas políticas básicas de preço. Agora, ó, um pouquinho diferente. Ó. Se você está entrando com a estratégia de liderança de custo, você está enxugando os custos da sua empresa todo, tentando vender o produto com um preço melhor, mais baixo, porque você identificou que o seu público está buscando o produto com um preço menor, né? E aí você está na liderança de custo, ó, um preço ligeiramente mais baixo que o da concorrência, visando maior fatia de mercado e diluir ainda mais os custos, preço mais baixo da concorrência, ou preço em paridade igual ao da concorrência para ganhar na margem unitária. Então, vamos voltar lá. Na estratégia de diferenciação, você entrava ou com preço ligeiramente mais alto ou igual, e na liderança de custo, ou preço ligeiramente mais baixo ou igual ao da concorrência. Então, é só para você ter um guia, né, de como você vai precificar o seu produto para você entrar no mercado. Como eu falei, eu não vou entrar aqui no detalhe do cálculo do preço de venda, porque nem tem jeito também. Vocês estão fazendo o projeto, lá tem 9 projetos, cada projeto fala de uma coisa, é um produto diferente, não tem como eu ficar aqui dando uma fórmula mágica para você aprender a precificar seu produto. Mas só para você pensar. A nossa empresa, nós estamos entrando no mercado com a estratégia de diferenciação, nós estamos criando um produto diferenciado. Então, qual a política que eu tenho possível? Ou é o preço um pouco mais alto que o da concorrência, ou o preço igual ao da concorrência. Agora, se eu estou entrando com a estratégia de liderança de custo, vou querer adotar um preço menor, então ou o meu preço vai ser igual ao da concorrência ou ligeiramente mais baixo que o da concorrência, que aí eu ganho no volume. Eu estou com um produto igual ao da concorrência, com um preço mais baixo que o da concorrência. Provável que eu vá vender mais. Aí eu perco na margem, mas eu ganho no volume. Também não é complexo de você entender isso, não. Depois, se você tornar a ler isso aqui e ficar com dúvida, eu ajudo você a acabar de entender. E aí tem aquela empresa que vai para o enfoque, que aí o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Você pode focar um nicho com um produto melhor, ou você pode focar um nicho, né, com um produto diferenciado, ou pode focar um nicho pensando na liderança de custo, com um produto com preço mais baixo. Então, tem essas duas possibilidades. Ó. A estratégia de enfoque baseia-se no fato de que algumas empresas serão capazes de atender melhor o seu alvo estratégico do que os concorrentes que buscam atender a todo o mercado ou vários segmentos dele. O alvo estratégico deve ser suficientemente estreito para que a empresa possa atendê-lo
de forma mais eficaz que os concorrentes, né? Por isso que é importante você definir seu público-alvo, a segmentação que nós vimos na aula passada. Quando você segmenta, identifica o público-alvo, você tem mais capacidade de atendê-lo melhor do que o concorrente que está pensando em atirar para todo lado. A empresa pode definir seu alvo considerando-se as diversas dimensões, tipo de cliente, linha de produto, variedade de canal. A gente viu na área geográfica aquelas segmentações todas que a gente viu, né? Na aula passada, segmentação demográfica, geográfica, psicográfica e tal. O alvo pode ser atendido por uma posição de custo mais baixo ou uma posição de diferenciação, como eu falei. Vamos pegar aquele exemplo que eu tinha dado já. Eu estou querendo fazer roupas para pessoas obesas. É o meu nicho, né? Aí eu estou adotando a estratégia de enfoque. Eu estou focando um nicho. Fazer roupa para pessoa obesa de 200 quilos, 300 quilos, 200 e tantos quilos. Só que eu vou fazer uma possibilidade é eu fabricar roupa para pessoas obesas com uma qualidade melhor. Um produto diferenciado, feito sob encomenda, com um tecido melhor. Vou contratar um costureiro muito, muito bom mesmo do mercado aí, famosíssimo no mercado, para fazer roupas com excelente qualidade, para atender aquele nicho com um produto diferenciado. Ou eu posso atender a esse mesmo nicho com a liderança de custo. Aí eu não vou pensar em produto diferenciado, eu não vou contratar costureiro caro, nem nada, não, eu vou fazer roupas com tecidos de uma qualidade boa, mas um pouquinho inferior, né? Vou enxugar meus custos todos para eu poder atender aquele nicho com produtos com preço melhor. É uma outra possibilidade, né? Então, posso ter a estratégia de enfoque com base na diferenciação ou estratégia de enfoque com base na liderança de custo. Aí o raciocínio é o mesmo, ó. Assim, uma empresa pode se tornar uma enfocadora em custo, focando um nicho através da liderança de custo, ou uma enfocadora diferenciada, focando num nicho com produtos diferenciados. Aí o raciocínio é o mesmo, ó. A enfocadora em custo pode optar por cobrar preços semelhantes ao da concorrência e ganhar na margem unitária, ou preços mais altos e ganhar, né, no volume, ou a enfocadora em custos, né? Está focando um nicho com base na liderança de custo, então é preço igual ao da concorrência ou ligeiramente mais baixo, não é isso? Ou cobrar preço mais baixo e ganhar no volume. Agora, a enfocadora diferenciada, se eu estou focando num nicho através da diferenciação, ou eu cobro preços semelhantes ao da concorrência, ou preço ligeiramente mais alto, para ganhar na margem unitária. Então, o raciocínio é sempre esse. Estou pensando na diferenciação, então, ou preço mais alto ou igual, ou estou pensando na liderança de custo, preço ligeiramente mais baixo ou igual. Tá? Então, isso é só para te dar uma luz sobre aquela parte do preço do trabalho lá, né? Se você pode pensar em algum tipo de estratégia dessa aqui, o que você vai fazer. E aí, um último slide para falar de preço, tem um slide bacana do Kotler aqui, que ele fala o seguinte, o preço e os objetivos empresariais. O preço também, gente, depende muito do objetivo da sua empresa, o momento que a sua empresa passa. Tem determinados momentos que você está vivendo uma altíssima concorrência, né? Empresas que estão passando por uma concorrência muito acirrada. Então, de repente, naquele momento, elas adotam uma estratégia mais de sobrevivência, né? O objetivo de curto prazo, preço só para cobrir os custos ali, para você conseguir vencer aquela concorrência, passar aquele momento até você pensar numa outra coisa, criar uma outra estratégia para o seu produto se diferenciar um pouco da concorrência e você sair daquele momento seu ali, né? E aí você está vivendo aquele momento apenas para vender, para cobrir seus custos e sobreviver. É uma estratégia. Tem a estratégia da maximização do lucro total, preço que maximize o lucro, o fluxo de caixa e o ROI. Isso aqui, gente, é uma estratégia. Eu trago porque está lá no livro e tal, mas assim, é uma estratégia complexa de você adotar.
essa de maximização do lucro, empresas que adotam esse tipo de estratégia, ela tem um departamento de finanças muito bem montado, com profissionais que estudaram tudo e mais um pouco sobre a formação do preço de vendas. Então, o cara estuda um negócio que é muito complexo na economia, chama econometria. Gente, não precisa de você ficar preocupado em ficar decorando esse tipo de coisa, não, que isso não vai ser cobrado de vocês, mas só para você entender. A econometria é um negócio que a gente estuda na economia, que ela mistura estatística com matemática com economia. E aí, gente, o cara faz mestrados, doutorados nessa área, o cara aprende a fazer cálculos de preço de venda de produto, que ele vai calcular, por exemplo, o preço de venda de um livro, dando exemplo lá, ele faz 1 milhão de cálculos lá com base em pesquisas de mercado que ele fez. Então, envolve coisas de marketing, de estatística, faz pesquisas e mais pesquisa de mercado, transforma aquilo em dados estatísticos, analisa aqueles dados estatísticos, junta com fórmulas de economia, com coisa de matemática, modelos matemáticos, faz 1 milhão de conta lá e vira e fala assim, ó, esse livro aqui, ó, ele tem que ser vendido no mercado a R$ 34,90, que é o preço que maximiza a nossa receita. Gente, é impressionante, mas esses caras fazem cálculos muito precisos. E a matemática, quando é muito bem trabalhada dessa forma, utilizando os modelos estatísticos, modelos econômicos, é porque o cara sabe o que ele está falando. Você pode colocar para venda lá por R$ 34,90 que vai maximizar a sua receita. Mas é uma coisa que, para quem realmente estuda formação de preço, né? Tem uma outra estratégia que é a maximização da participação de mercado. Preço menor possível, pressupondo que o mercado seja sensível a preço, visando maior penetração de mercado. Como eu falei aquela hora, né? Você precisa entender quem é o seu público, o que seu público está buscando. Dependendo da situação, eu não quis dizer que você nunca pode entrar com preço mais baixo, não. Pode, dependendo da situação. Dependendo das análises que você fez, né? Você não fez a análise do mercado todo lá no seu projeto? Você não entendeu, fez aquela análise lá das 5 forças de Porter? Você não analisou seu cliente, não analisou a concorrência, não analisou o produto substituto. Então, de repente, depois de analisar, você pode chegar à conclusão que a melhor estratégia é chegar com o preço mais baixo, para ter uma maior penetração no mercado, maior participação de mercado. Aí você adota a estratégia de liderança de custo com um preço mais baixo, realmente, para você poder entrar no mercado e dominar aquele mercado. Você tem uma estratégia de desnatamento máximo de mercado. O que é isso aqui? Vou explicar para você. Isso aqui, geralmente, olha aqui o que ele fala, ó. Empresas que lançam novas tecnologias. Você pode observar que essas empresas, quando lançam uma nova televisão no mercado, uma televisão com internet, com um monte de coisa, de funções que nunca tinha visto ainda, lançou uma televisão. Você pode perceber que aquela televisão nova ela é lançada com preço lá em cima. R$ 5.900, um exemplo, né? Um exemplo aqui. A empresa lançou uma televisão nova lá, cheia de coisa nova, de tecnologia, 5.900. Então, só uma parcela da população com nível mais elevado é que vai poder comprar aquela nova televisão, que ela é cara para outras camadas da sociedade. Mas aí, o pessoal fica atento. Quando aquela primeira camada mais alta comprou a televisão, começou a cair as vendas, aí eles baixam um pouco o preço. Aí agora a televisão passa a ser vendida a 4.900, eles anunciam. Gente, promoção, campanha promocional, televisão tal, com tecnologia tal, agora 4.900. Aí uma próxima camada da sociedade também já pode comprar. Muita gente já viu e falou, opa, peraí, 5.900 eu estava achando caro, agora 4.900 eu tenho condição de comprar. Aí uma próxima camada vai lá e compra também. Quando as vendas começarem a cair, é sinal, né? Sinaliza que aquela parcela da população já comprou,
Aí a empresa baixa para 3.900. Aí uma nova camada também já pode comprar. Até que a coisa vai chegando a preços populares. Pode observar que isso acontece com celulares, computadores, televisões, com equipamentos de alta tecnologia. Muita empresa usa essa estratégia, porque aí ela também maximiza a sua receita. Ela poderia ter vendido o produto, logo chegado no mercado, por um produto por 2.900. Mas aí, no final total, ela ia obter um volume de receita. Agora, olha o que ela fez. Ela chegou vendendo a 5.900, vendeu para uma primeira camada. Chegou depois com preço a 4.900, vendeu para uma segunda camada. Depois baixou para 3.900, vendeu para uma outra, até baixar para 2.900, que é o preço popular. Aí ela maximizou a sua receita através dessa estratégia. Essa estratégia se chama desnatamento máximo de mercado. Você tira um proveito maior. E a última aqui, que é a liderança na qualidade de produto. Marcas que se esforçam para serem luxos acessíveis, produtos com alto nível de qualidade e alto preço, mas não a ponto de serem inacessíveis pela população. Então, é só ideias que eu trouxe aqui, né? Você não precisa trazer isso aqui. Quem está fazendo o projeto lá, precisa trazer isso tudo para o projeto. É uma ideias que eu trouxe, coisas que estão nos livros de marketing e de precificação. A gente vê muito sobre isso aí. Quem estuda precificação, estuda isso aqui. Quem estuda marketing, a hora que você vai estudar essa parte, esse P do marketing ligado a preço, os livros todos falam disso aqui, que é para te dar ideias para você aqui, na hora de falar aqui no seu trabalho, né? Você vai falar aqui sobre a formação de preço. O grupo que quiser tirar alguma ideia, alguma dessas estratégias que eu falei aqui, né? A gente falou sobre essa questão do preço de referência e tal. Pode tirar alguma ideia disso aqui para poder colocar lá para abrilhantar ainda mais o seu trabalho, tá? Não quer dizer que seja obrigatório você colocar isso aqui tudo no trabalho, não, tá, gente? É só ideias para você trazer para o trabalho. Aí, gente, o resto dos assuntos aqui, praça ou distribuição. Vamos tentar liquidar tudo hoje. Isso aqui é mais rápido. A praça ou distribuição, você tem que pensar o seguinte, você está abrindo a sua empresa. Como é que você vai distribuir seu produto? Você vai usar algum tipo de intermediário? Isso é o principal que a gente quer ver aqui. Você, quando usa intermediários são quem? Pessoas que podem, você vai entregar seu produto para determinadas empresas venderem seu produto. Isso traz algumas vantagens para a sua empresa. Tem vantagem, desvantagem. Vamos tentar entender o uso desses intermediários, de distribuidores de produto, para você, de repente, pensar também em colocar alguma coisa no seu trabalho relacionado a isso aqui que a gente está falando. Então, vamos ler aqui o que o cara está falando lá da FGV. Praça é o local ou meio pelo qual é oferecido o produto. Aqui trata-se de planejar e administrar onde, como, quando e sob que condições o produto será colocado no mercado, a logística. Porque o que eu falei? Não adianta nada, você está querendo lançar um produto no mercado e você não tem como distribuir esse produto no mercado para que esteja acessível ao seu consumidor. Como é que o consumidor vai comprar? Como é que o produto vai vender? Então, olha aqui, de todos os elementos que compõem o mix de marketing, a distribuição é, aos olhos do cliente, a menos aparente e palpável. Entretanto, para a organização, as decisões de distribuição são muito importantes pelos impactos que geram nos outros elementos do mix de marketing, especialmente no longo prazo. Porque se você não consegue uma boa distribuição do produto, não adianta você querer divulgar o produto. Se você não consegue distribuir o produto, a população que está vendo a sua divulgação está querendo comprar o produto, não consegue achar para comprar. Não adiantou. Esse P aqui acabou impactando nos demais. Você criou um produto maravilhoso, cheio de diferenciais, com um preço condizente com o mercado, fez uma propaganda aí maciça e gastou uma dinheirada danada com divulgação,
Todo mundo louco para comprar o produto e não conseguiu comprar porque não achou para comprar. Então, olha lá, os intermediários são pessoas que podem te ajudar a distribuir, a colocar o seu produto à venda mais próximo do seu consumidor. Tá, tem vantagens e desvantagens, embora a gente tenha mais vantagens do que desvantagens. A desvantagem, o fabricante sabe que a venda de seu produto pode não ser realizada da maneira como ele gostaria. Isso depende muito também, né, gente? Não adianta ficar perguntando, professor, mas então no meu negócio é melhor eu ter um intermediário ou não ter? Eu tenho que analisar. Sem eu analisar direitinho o seu negócio, eu não tenho como te dar essa resposta. Eu tenho que entender que tipo de produto você está vendendo, eu tenho que entender quem é o seu público, onde seu público vai buscar o produto para comprar, aonde você está. Tem que entender uma série de elementos para a gente poder entender se é melhor usar intermediário ou se não. Né? Cada caso é um caso. Que, olha lá, o fabricante se afastará um pouco do consumidor final. Agora, deixa eu dar um exemplo para você entender. Vamos supor que eu esteja lançando um livro, meu livro. Um exemplo, né? Eu escrevi um livro, meu livro ficou prontinho, eu já mandei rodar 2.000 exemplares do meu livro. Vou tentar vender o meu produto. Então, uma estratégia que eu poderia usar era buscar um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Era vender sem intermediário. Eu mesmo vou vender meu produto, sem usar intermediário. Vou vender meu livro sem usar o intermediário. Como é que eu vou fazer isso? Eu poderia pensar numa estratégia. É o seguinte, esse livro que eu estou vendendo, eu tenho uma palestra sobre o livro. É um livro interessante. É um exemplo, tá, gente? Não falando que eu tenho livro para vender, não. É um exemplo. Eu criei um livro e tenho uma palestra, um livro de autoajuda, que vai ajudar muita gente a alavancar suas carreiras e tal, a refletir sobre coisas da vida. E eu criei uma palestra bacana sobre o livro, que vai ajudar muita gente. Aí eu posso, então, vender essa ideia para empresas. Eu posso fazer um plano de negócio do meu livro, e procurar uma empresa e falar, olha aqui, ó, eu estou com um livro que eu estou lançando, eu tenho uma palestra, e eu queria muito a oportunidade de um dia vir fazer uma palestra aqui na sua empresa. O cara vai falar, opa, beleza, quanto é que custa esse negócio? Aí eu posso dar um preço em cima da palestra, eu posso ter uma estratégia de precificação. Eu posso falar, olha só, eu estou fazendo uma coisa da seguinte forma, eu venho aqui na sua empresa, isso eu estou falando lá para o diretor da empresa, sua empresa tem 60 funcionários? Então, eu faço o seguinte com você. Eu venho aqui, eu faço uma palestra por R$5.000, mas é uma palestra excelente, que vai mudar a vida dos seus funcionários da empresa. Você precisa investir em treinamento para os seus funcionários e tal, eles vão gostar muito disso. A palestra custa R$5.000, mas você ainda ganha 60 exemplares do livro para você ainda presentear seu funcionário agora no final do ano. Não está chegando o Natal? Imagina que bacana. Você, no final do ano, você dá uma palestra bacana para o seu funcionário, traz um palestrante legal e ainda presenteia ele no Natal com um livro bacana sobre a palestra que ele assistiu aqui na empresa. Muitos empresários vão achar a ideia legal, vai falar, opa, gostei dessa ideia. Vou te pagar uma palestra, R$5.000, você ainda vai me dar 60 livros para eu presentear meu funcionário, então beleza. Então, eu estou vendendo, é uma maneira que eu teria de vender o meu livro sem usar intermediário nem nada, poderia ser válida num primeiro momento, né, já que num primeiro momento, de repente, é difícil eu fazer uma parceria com um intermediário, ninguém me conhece ainda, meu livro não é conhecido, e eu descobri uma forma de eu conseguir entrar no mercado. Aí, num determinado momento, pode ser que meu livro esteja fazendo sucesso por aí, né? De tanto eu fazer palestra para cá, palestra para lá, e vídeos no YouTube, e não sei o quê, divulgando em rede social, me aparece um intermediário interessado. Estou dando exemplo, né? Pode acontecer, por exemplo, eu conheço uma empresa, por exemplo, eu conheci, nem sei se tem mais não, já tinha no passado uma vez, que ela pegava o livro de escritores aí por aí afora
e abastecia as bancas de todo o Rio de Janeiro e bancas ainda lá na região dos Lagos. Olha que troço bacana. Se você estivesse lançando um livro, esse tem muitos anos isso, eu nem sei mais se essa empresa ainda faz isso, mas ela fazia, porque uma vez eu estava lançando um livro, eu pesquisei sobre essa empresa. Só que acabou e depois veio umas crises aí, eu mudei meus planos e tal. Agora que eu estou tentando fazer plano de novo para lançar o livro. Mas aí o que essa empresa fazia? Ela pegava comigo, por exemplo, 1000 exemplares do meu livro. E pegava isso aí, distribuía nas bancas do Rio de Janeiro, do centro do Rio, lá na zona norte do Rio, e lá na região dos Lagos, sem me pagar. Eu ia ganhar se vendesse o livro. Aí eu ia fazer minhas divulgações, rede social, parará. Se fosse alguém lá nas bancas e comprasse o livro, eu ganhava em cima de cada venda. Né? Era tipo eu ganhava se vendesse. Se não vendesse, depois de um certo tempo não vendesse, o cara me devolvia os 1000 livros. Né? Mas esse cara é um intermediário. Aí, gente, olha só. Se eu passasse a adotar essa estratégia, olha lá, o fabricante se afastará um pouco do consumidor final. Eu não ia estar ali, né, no dia a dia com o meu consumidor final, estaria me afastando um pouco dele. Mas, em compensação, gente, olha a quantidade de vantagens que isso me traz. Acesso ao canal de distribuição. Esse cara ia se encarregar de distribuir o produto para baixo, para cima. Como que eu, sozinho, iria distribuir meu produto nas bancas de jornal, nas livrarias, sozinho, sem ter alguém para me ajudar? Não conseguiria. Lá na região dos Lagos, muito menos ainda. Olha lá, capacitação de certos distribuidores para venda. Os caras estão acostumados a vender aquele produto que eu tô criando. Eu ganho em economia de escala. Eu posso, de repente, perder um pouco, porque eu vou ter que pagar o intermediário. Ele vai ganhar uma comissão boa em cima da venda do livro. Se o livro vender lá na região dos Lagos, vender 100 unidades lá na região do Lago, eu vou ganhar menos, porque eu tenho um cara lá, vai ganhar parte dele também. Mas eu ganho em volume, eu ganho em economia de escala. Eu sozinho não ia conseguir nunca vender livro lá na região dos Lagos. Ó, a possibilidade do produto estar presente em locais muito distantes da fábrica. Esse mesmo cara, por exemplo, pode ainda uma hora... Imagine uma situação hipotética. O cara virar para mim e falar, ó, inclusive, Eduardo, seu produto está tendo uma boa aceitação aí em todos os lugares, todas as bancas estão vendendo. Inclusive, se você quiser, eu tenho um parceiro meu que vende lá em Belo Horizonte. Se você quiser fazer mais uma tiragem de livro e me entregar, eu passo para o meu parceiro. Na semana que vem, seu livro já está lá nas bancas de Belo Horizonte, todas as bancas de Belo Horizonte vendendo. Como é que eu, sozinho, por conta própria, ia conseguir abastecer bancas de Belo Horizonte para vender meu livro? O intermediário tem essa possibilidade porque é a vida dele. Ele conhece a clientela local, ele sabe muito bem, fala assim, ó, não, Eduardo, esse tipo de livro, nessa região não vai dar muito certo, não. Eu conheço o pessoal de lá, não gosta muito disso aí que você está vendendo, não. Eu acho que aqui sim, lá em Belo Horizonte também, mas em tal lugar aí como você quer, eu conheço a clientela lá, eu acho que é melhor não levar para lá, não. Ele conhece coisas que eu não conheço. Eu reduzo custos logísticos, porque o intermediário, a vida dele é distribuir os produtos que eu estou vendendo. Não é o meu negócio principal. Redução de custos comerciais, com negociação, promoção. Redução de custos financeiros de todas as formas. Né? Que eu ia precisar de fazer um empréstimo, conseguir um financiamento para eu poder conseguir distribuir produto, coisa que esse meu intermediário faz para mim. Então, aí, gente, para cada negócio, o problema é esse, né? Para cada negócio, você tem que pensar numa forma, se cabe usar o distribuidor ou não. Se um negócio... Por exemplo, quem está pensando aí em empresa de serviço, né? De repente não tem muito a analisar com relação a canais de distribuição. Quem está criando o aplicativo também, de repente, não cabe tanto. Mas se o grupo que está pensando em fabricar um produto para revender no mercado, então, de repente, cabe fazer uma pesquisa na internet,
para tentar identificar se para esse mercado que você está criando um produto para vender, se tem alguma empresa que pode te ajudar a distribuir. Né? Aí vocês é que tem que pesquisar como essa empresa lá que distribuía os livros para as bancas de jornal, tanto do Rio quanto da região dos Lagos. Cabe você pesquisar, que pode facilitar e muito no negócio de você. E aí, para encerrar aqui essa parte de canal de distribuição, tem as estratégias aqui, né? Ó, tem um canal direto, né? Por exemplo, se eu estivesse fabricando meu livro, para eu vender lá nas palestras nas empresas, eu estaria adotando o canal direto. Eu, produtor, vendendo diretamente para o consumidor final, sem nenhuma utilização de intermediários. Aí eu tenho outras possibilidades de estratégia de canal indireto. Aí tem 3 possibilidades, ó. Que tem o canal indireto curto, que é o produtor fabrica o produto que passa para um varejista, o varejista vende para o consumidor final. Por exemplo, eu fabriquei o meu livro e eu vendi o livro direto para as bancas de jornais e a banca de jornal está vendendo o livro para o consumidor final. Eu sempre estou falando de banca aqui, de repente nem existe tanta banca mais hoje por causa do negócio de tecnologia, de internet, né? Mas é só para você entender. Né? Pode ter um canal de indireto longo, que é no caso, lá, eu fabriquei o meu produto, passei para aquela empresa que abastece a banca que vende para o consumidor final. E eu poderia usar a estratégia de canal ultra longo. Eu fabrico o meu produto, passo para um distribuidor, o distribuidor passa para o cara que abastece a banca, o cara passa para a banca vende para o consumidor final. Então, isso aqui, ó, esse aqui é muito usado, por exemplo, em redes farmacêuticas, né? No setor farmacêutico, setor de alimentação, né? Você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tem o produtor aqui, ó, um laboratório farmacêutico. Então, o laboratório farmacêutico, ele não vende direto para o consumidor final. Você aí, né, que está assistindo a aula, você não vai direto lá no laboratório comprar Neosaldina para dor de cabeça. Não é assim que funciona, você vai na farmácia. O laboratório fabrica o remédio e repassa ele, vende para um distribuidor, para um grande distribuidor de remédio. Esse grande distribuidor vende para os atacadistas. Os atacadistas vendem para a farmácia. A farmácia vende para a gente. O supermercado também tem coisa parecida, né? Eu sou o produtor lá e fabrico arroz. Eu fabrico arroz e eu vendo para um grande distribuidor. O distribuidor pega aquilo, embala, bota a marca dele, vende para o atacadista. O atacadista pega aquilo, vende para o supermercado. O supermercado vai vender para a gente. Então, como eu falei, gente, tem muitos grupos aí que estão com empresas de serviço, tem outros que estão fazendo um tipo de aplicativo, então, de repente, não caberia muito a gente pensar nisso. Mas tem grupos aí que estão falando de fabricar produtos para revender para a população. Se você, de repente, viu alguma coisa aqui que pode ajudar você lá no seu trabalho, de repente, nessa parte aqui, né, ó, nessa parte de... Cadê aqui, ó? Pontos de venda, distribuição. De repente, nessa parte aqui, você, no seu tipo de trabalho que você está fazendo, pode enxergar uma possibilidade de usar uma estratégia dessa e colocar lá para o seu trabalho ficar mais bacana. Porque imagina você colocou, não, nós estamos usando uma estratégia de canal de indireto longo. Ó, que bacana. Como assim? Nós vamos fabricar o nosso produto, vamos passar para o atacadista. O atacadista vai passar para o varejista vai vender para o consumidor final. Bacana, muito bom. Dá uma abrilhantada no seu trabalho. Está mostrando, você entende de estratégia de distribuição. Ou você pode falar, no nosso caso, vamos adotar a estratégia de canal indireto curto. Nós vamos fabricar o nosso produto, vamos abastecer o supermercado vai vender para o consumidor final. Ah, bacana. Quem está vendo o seu trabalho, olha quanto isso vai engrandecer, enriquecer o seu trabalho. Né?
Mas, por exemplo, no meu caso, eu estou abrindo a minha empresa de consultoria, então aí não tem muito o que pensar em canal indireto. Aí é mais a estratégia de canal direto mesmo. Eu vou vender o meu serviço diretamente lá para o consumidor. Então, tem muita coisa para pensar. Por fim, gente, eu sei que já são 8h10, mas eu preciso encerrar isso aqui, porque vocês precisam fazer quem está fazendo o projeto, precisa fazer aquela última parte do projeto que nós vamos falar hoje. Então, vou dar ideias aqui para vocês, ó, de uma forma resumida aqui, e lá na outra aula, se for o caso, a gente pensa melhor. Eu falei dos 4 P's, produto, né? Falei da precificação, preço, falamos uma série de coisas sobre preço, falamos coisas sobre a praça, sobre distribuição e o uso de intermediários e as estratégias de canal direto e indireto. E agora, por fim, a parte da promoção. O que o Kotler fala? Gente, uma parte do livro do Kotler é muito legal sobre isso aqui. Ele fala assim, ó, para você divulgar o seu produto, você tem várias possibilidades. Ó. Você tem aqui a propaganda, você tem vendas pessoais, você tem marketing direto, marketing mobile, que é o marketing pelo celular, marketing digital, relações públicas, eventos e experiências e promoção de vendas. Ao todo aqui, ó, gente, a gente pode falar para vocês, trazer 8 tipos de formas de você divulgar o seu produto. Aí eu vou tentar dar um exemplo aqui também, para você entender como é que você precisa pensar nisso aqui, tá? Existe uma forma de você utilizar isso aqui de uma forma mais estratégica, para surtir mais efeito e você gastar o mínimo possível. Porque muita empresa, gente, o problema maior é o seguinte, muita empresa não entende como é que isso funciona, a divulgação, e abre a empresa e sai por aí afora gastando rios e rios com divulgação, que é caro. A gente vai ver ali, dependendo da forma de propaganda que você vai adotar, é cara. Televisão é caríssimo, rádio é caro e de repente nem se usa tanto. Outras mídias aí, outdoor, buzzdoor, é uma publicidade cara. Me lembro que eu trabalhei em empresas aí que eu fui ajudar a elaborar as campanhas promocionais, que eu era o gerente comercial, então eu também automaticamente eu participava disso aí. Então, eu via lá a empresa gastar rios de dinheiro com outdoor, com buzzdoor, com rádio, FM, propaganda em televisão. É caríssimo, caríssimo. E aí, tem autores, gente, tem livros que falam o seguinte para a gente, tome cuidado na hora de pensar na divulgação do seu produto, sua empresa. Divulgar sua empresa. Porque senão você, de repente, está correndo risco, sabe, de fazer, sabe o quê? Gente, não é brincadeira não, você corre o risco, se fizer errado, corre o risco de estar jogando o dinheiro pela janela. Tem empresas por aí fazendo isso. Não estou querendo dizer que a propaganda seja ruim, não. A propaganda mal feita é que é ruim. Propaganda mal feita, divulgação mal feita, você está correndo o risco de jogar seu dinheiro pela janela. Por isso é que você tem que entender quem é o seu público-alvo. Você precisa entender onde o meu público-alvo vai ver a minha propaganda. Senão você corre o risco de estar fazendo propaganda na televisão para público adolescente, que nem assiste televisão, público jovem. Seu público-alvo são pessoas jovens de 16, 17, 18, 20 anos, e é um público que hoje, como eu falo, né, meus filhos não assistem mais televisão. Meu filho mora aqui em casa comigo aqui, para ele, se tiver televisão bem, se não tiver bem, ele não assiste. Tem a televisão no quarto, ela fica desligada lá o mês inteiro. Eu deixo porque, pode ser que um dia ele queira ver, mas não assiste. Ele só fica ligado em redes sociais. Quando quer ver televisão, vai ver série. Não quer ver televisão. Então, aí tem empresas, aí a gente vê por aí. O cara lá investindo pesadamente numa propaganda, numa televisão, sendo que o público-alvo dele é pessoa jovem, adolescente. Então, aí, o que o cara está fazendo? Está jogando dinheiro pela janela.
Então, olha o que o Kotler nos diz a respeito disso aqui. Ó. Você tem que pensar no mix de comunicação. Ele fala o seguinte, em primeiro lugar tem a propaganda, né? Ótimo, propaganda ela ainda tem o seu lugar, né? Mas é uma coisa cara. Propaganda normalmente é cara. Aí ele mostra aqui diversas coisas, né? Anúncios impressos, eletrônicos, a próprio encarte da embalagem está fazendo divulgação do seu negócio, pode fazer divulgações em cinemas, em televisões, em cartazes, panfletos, catálogos, outdoor, buzzdoor, painéis que a gente vê pela rua por aí afora, display nos pontos PDV, ponto de venda, né? Postos de vendas ou ponto de venda, usar materiais audiovisuais, você gastar, mandar fazer um vídeo falando da sua empresa, que não é barato fazer vídeos, está divulgando a empresa. Agora ele fala o seguinte, a propaganda, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a propaganda, porque é o seguinte, a propaganda em si, sozinha, às vezes ela não vende. Sabe por quê? A propaganda, ela cumpre o papel dela. Qual que é o papel da propaganda? Propagar. A principal função da propaganda é propagar. Não quer dizer que vai fazer vender. Por quê? Porque, às vezes, o seu público vê a sua propaganda e fala assim, nossa, que legal, uma hora eu vou lá comprar daquela empresa. Mas, às vezes, não vai. A sua propaganda, ela até cumpriu o papel. Seu público-alvo lá viu a propaganda, mas foi lá comprar? Não foi. Agora, quando você começa a utilizar outros elementos, por exemplo, a promoção de vendas, você fez uma propaganda e associou uma promoção de vendas, falando que vai ter um desconto para quem comprar agora, que vai ganhar um cupom para concorrer ao sorteio de um prêmio, compre agora e ganhe um cupom para concorrer ao sorteio de um carro no final do ano. Aí o cara fala, opa, peraí que agora eu vou ter que ir lá comprar. Eu já estava querendo comprar o produto. Se eu comprar agora, eu vou concorrer ao sorteio de um carro. Então, a promoção de venda, como o próprio nome já diz, o objetivo dela é o quê? Promover vendas. Aí você está fazendo uma propaganda associando uma promoção de vendas que vai fazer o efeito que você quer, que é fazer o camarada ir lá comprar o produto. Agora, você tem outras coisas aqui que hoje, gente, são muito usados, ó, eventos de experiências e relações públicas. Muitas empresas estão descobrindo que, às vezes, esses eventos, experiências, relações públicas, às vezes têm mais efeito do que a própria propaganda. Sabe por quê? Porque a propaganda em si, ela transmite pouca credibilidade. Por quê? Pense nisso aqui, ó. Se eu for fazer uma propaganda da minha empresa, se eu for fazer uma propaganda, seja na televisão ou colocar um outdoor, eu não vou falar mal da minha empresa na propaganda. É lógico que eu vou estar falando bem da minha empresa. Então, qual a credibilidade que isso passa? Passa pouca, né? Lógico que se eu estou lá botando na televisão lá a marca da minha empresa, com uma atriz falando bem da minha empresa, eu estou pagando aquela propaganda, é claro que eu vou estar falando bem. Agora, um consumidor por aí, andando por aí, que eu não estou pagando, você encontrou com um amigo na rua, seu amigo te falou, não, essa empresa é boa demais. Isso transmite muito mais credibilidade, ué. Porque eu não estou pagando o seu amigo para falar bem da minha empresa. Uma coisa é eu lá na televisão falando bem da minha empresa. Uma outra coisa é o meu cliente por aí andando pelas ruas falando bem de mim. Isso traz muito mais credibilidade. Isso é que eu estou querendo falar. Então, gente, olha só. Quando eu estou participando de eventos, participando de festivais, de coisas ligadas, feiras setoriais, eu estou participando de uma feira setorial, que eu estou colocando um stand lá da minha empresa, lá com a marca da minha empresa. A pessoa que está passando ali, está lá frequentando a feira, está vendo aquilo, vê o stand da minha empresa, tem uma pessoa lá para fazer demonstração do produto da minha empresa. Aí a pessoa vai até a stand da minha empresa, ganha um brinde da minha empresa, e uma pessoa demonstrou a utilidade do meu produto. A pessoa está ali na hora vendo, isso tem uma possibilidade de venda muito maior do que a própria propaganda em si. E sabe o que é o legal disso aqui?
Quando você está fazendo uma propaganda em massa, colocando um outdoor, colocando uma propaganda na televisão, né? Colocando um anúncio de BuzzDoor, muita gente que está vendo aquilo não é o seu público-alvo. Você está lá colocando a propaganda lá na televisão, no horário nobre da Rede Globo, da novela, sendo que o seu público-alvo mesmo não assiste novela. Aí quem está lá assistindo aquela sua propaganda não é a pessoa que compra o seu produto. Agora, quando você participa de uma feira setorial, é a feira do seu setor. Por exemplo, o tipo de empresa que eu trabalho lá, que é de condomínio, né? Todo ano tem a feira do síndico, famosíssima, lá no centro do Rio. Aí todas as principais administradoras vão participar, colocam stand. Então, se eu colocar uma stand da nossa empresa lá na feira setorial, quem vai estar lá no dia participando da feira são os síndicos. É o meu público-alvo. São pessoas que, de uma certa forma, fazem parte do meu mercado, realmente. Aí eu não estou gastando dinheiro divulgando a minha empresa para uma pessoa que não consome do meu produto, que eu estou divulgando exatamente para o meu público-alvo lá. Então, isso tem um poder de alcance muito maior, eu poder concentrar o poder de concentração, né? Não é de alcance, de concentração. De eu concentrar o meu esforço diretamente lá para atingir o meu público-alvo. Né? Outra coisa bacana aqui que custa zero, olha aqui, ó, passeio pela fábrica. Todo mundo que vai lá na minha empresa, isso é um exemplo que eu vou te dar que serve para você, ó. Todo mundo que vai lá na minha empresa pegar uma proposta nossa, chega alguém lá, eu vim cá pegar uma proposta para o meu condomínio, eu vou lá, apresento a empresa, falo sobre os nossos serviços, depois eu pego a pessoa e faço um passeio na nossa empresa com aquele cliente. Vou setor por setor, fulano, olha, aqui é o nosso setor financeiro, é o pessoal que cuida da parte financeira da empresa, o cara vai ver um batalhão de gente lá trabalhando, o cara vai, beleza, vem cá, agora é o nosso setor de departamento pessoal, o pessoal que vai ficar aqui cuidando da vida lá do seu funcionário, dos cálculos, das folhas de pagamento, esse setor, o cara olha que é um monte de gente lá, cuidando lá do departamento pessoal. Ó, aqui, fulano, é o nosso departamento jurídico, ó. Então, se eu tiver problema lá, precisar de advogado, lá, um monte de advogados ali para cuidar do seu problema. Isso transmite uma credibilidade. O cara vai ver, gente, é essa empresa que eu preciso, Empresa tudo organizado, de um monte de gente lá para me atender. E quanto que eu gastei com isso? R$0. Eu dei uma volta na empresa com o meu cliente, meu possível cliente. Em vez de eu estar gastando uma fortuna danada com campanha lá de propaganda, vendendo a imagem da minha empresa para quem não consome da minha empresa, eu tenho outras estratégias aqui, ó, que eu estou mostrando a minha empresa para o meu público-alvo e está passando muito mais credibilidade para o meu público-alvo. Relações públicas, eu posso utilizar jornais setoriais, revistas setoriais, mídias sociais voltadas, sites voltados para o meu público-alvo, né? Diretamente para o meu público-alvo, e de repente, gente, vamos supor que uma hora eu consiga que uma pessoa, autoridade da área, faça um elogio lá numa revista ou num site, faça um elogio sobre a minha empresa. Gente, olha o quanto isso tem valor. Porque para o público-alvo que está lendo lá o site, né, voltado para aquele setor, tem sites aí voltados para condomínio, que é a minha área lá, aí o cara está lá visitando o site para ver as novidades, para ver as notícias, vê um depoimento de uma pessoa falando bem da minha empresa. Isso traz muito mais credibilidade do que a minha propaganda que eu coloco na televisão. Né? Então, relações com a comunidade, né? Tipo de doações que a gente faz para campanhas e tal, sem querer, né? Fazer doação para ganhar em troca, mas isso transmite credibilidade para o mercado, campanhas que a gente participa, que a gente está lá atuando, patrocinando, colocando a marca da empresa lá. Eu estou ajudando a comunidade, e estou ganhando em divulgação da minha marca. Né? Então, isso é muito bacana. Para encerrar, gente, vamos encerrar. O marketing digital, que eu posso usar e-mail marketing, campanhas no meu próprio site, usar o Google AdWords, que é eu divulgar lá no Google para eu ranquear melhor,
blogs corporativos, fóruns, participação em blogs de terceiros. O mobile marketing é usar, você sabe muito bem, né, do poder do celular hoje. Todo mundo está lá focado em Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Então, como é que eu posso divulgar o meu negócio? E hoje isso aqui, gente, tem custos baixíssimos. Eu monto um canal no YouTube lá, então é uma coisa que eu vou gravar meus vídeos aqui em casa, vou falar da minha empresa, vou falar do meu setor, usando o marketing de conteúdo. Custo é baixíssimo e, de repente, funciona muito mais do que eu gastar uma fortuna danada divulgando lá no meu outdoor, no meu BuzzDoor ou na televisão. O marketing direto, que é o mais comum, é o uso da mala direta, né? Que é a cartinha que eu vou mandar para o meu público-alvo, a mala direta, que depois, se você quiser, eu mostro exemplos de mala direta para você. E as vendas pessoais, apresentação para venda. Eu consegui marcar uma reunião com o meu cliente para eu ir lá pessoalmente divulgar a minha empresa. Então, tem vários exemplos aqui, mas eu estou pegando os principais porque o tempo está meio curto. Depois, se for o caso, na aula que vem a gente esclarece o restante aqui, ou também na aula de projeto final. Agora aqui, pessoal, só para me encerrar, como é que você tem que entender isso aqui? Só para a gente encerrar essa parte aqui e passar para outra aula. Isso aqui, gente, funciona bem se você conseguir montar um mix de comunicação. Você tem que usar um pouco de cada coisa. E o difícil, gente, é porque para cada tipo de empresa, você pode ter um mix que vai funcionar melhor. De repente, para um tipo de segmento, um tipo de propaganda funciona bem e, de repente, para um outro segmento, aquela propaganda não funciona tão bem. De repente, você tem algum tipo de relação pública que você pode fazer para uma empresa que vai funcionar bem, para uma outra você não vai funcionar bem. Mas como é que você faz? Você tem que montar um mix e você tem que ter um mecanismo de controle do que está funcionando. Vou te dar um exemplo. O que a gente faz lá na empresa que eu trabalho? Na empresa que eu trabalho, todo mundo, para encerrar já a aula, todo mundo que entra em contato com a empresa pedindo uma proposta, o pessoal da minha equipe lá tem uma perguntinha-chave no final. No final do atendimento, fala, fulano, deixa só para uma questão estatística nossa aqui, né? Eu já vou te mandar a proposta lá, mas só para uma questão estatística. Como é que o senhor chegou até a nossa empresa? Aí o cara vai falar, eu vi uma propaganda. Ah, propaganda onde? Ah, em tal lugar. Ah, opa, então a propaganda está surtindo efeito. O próximo entrou em contato, pediu proposta. Fulano, como é que você chegou até a nossa empresa? Ah, eu recebi uma mala direta de vocês. Recebi aqui uma malinha direta. Fulano, como é que você chegou até a nossa empresa? Ah, foi uma indicação de um amigo. Como é que você chegou até a nossa empresa? Ah, uma vez eu fui naquela feira do síndico, vi vocês lá. Aí hoje eu estava precisando, lembrei de você. Eu tenho que ter tudo isso computado. Todo mundo que fizer contato com a nossa empresa, a gente pergunta, como é que o senhor chegou? Isso tem que virar estatística. Eu vou anotando tudo, a gente tem um sisteminha lá que vai sendo registrado. No final de um período, eu sempre faço uma análise. O que está trazendo o cliente para a nossa empresa? É aquela propaganda que eu estou fazendo? É a mala direta que nós estamos mandando? É aquela propaganda na mídia social? É o canal do YouTube? O que está funcionando? Que aí, gente, eu vou entendendo para o meu público-alvo o que está chamando a atenção, o que está atraindo o cliente para mim. Porque aí, de repente, eu começo a descobrir que eu estou gastando o maior dinheiro com o meu BuzzDoor e o meu outdoor, e aquilo ali não está trazendo retorno. O que está trazendo retorno é o meu canal no YouTube, que está trazendo cliente, é a minha mala direta, que custa bem mais barato. Aí o que eu vou fazer? Então eu vou tirar o meu investimento. Estou dando exemplo, tá, gente? Não estou querendo dizer que o BuzzDoor e outdoor é ruim, não. Estou dando exemplo. Aí eu estou gastando um rio de dinheiro com outdoor que não está funcionando. Eu vou tirar o meu investimento do outdoor, não vou mais usar, e vou investir no meu canal no YouTube, que está funcionando. Eu vou contratar pessoas para melhorar o meu canal. A mala direta também, que está funcionando, eu vou investir mais na mala direta. Né? Se for pelo meu Google AdWords, eu vou, então, investir mais no Google AdWords. Se é o meu e-mail marketing, que também está funcionando, então eu vou investir mais no meu e-mail marketing. Mas eu tenho que ter um mix disso aqui tudo, porque a coisa vai funcionar. Pensa só agora, só para encerrar de vez. Pensa só. Eu acordo de manhã, penso, né? Um exemplo aqui, estou trocando de roupa
para ir para o trabalho, estou vendo a televisão, passa a propaganda da sua empresa. Aí eu saio para o trabalho, no carro, eu ligo o rádio do carro, passa a propaganda da sua empresa. Já ficando aqui na cabeça. Né? Aí eu vou um dia lá participar da feira do setor, vejo a marca da sua empresa lá estampada. Aí eu chego em casa, tem uma mala direta que a sua empresa mandou para mim. Estou vendo a sua empresa de novo. Daqui a pouco, quando vê, tá a menina do telemarketing da sua empresa me ligando. Fulano, a gente queria apresentar nossa empresa. Sabe, eu tô a todo tempo, eu vou lá no Instagram, tô vendo a sua empresa. Eu vou lá no YouTube, tá um canal da sua empresa lá. Todo lugar que eu vejo, tá, eu tô vendo a marca da sua empresa. Aí eu já começo a pensar, gente, peraí, eu tenho que conhecer essa empresa, ué. Para todo lado eu tô olhando. Mas você tem que entender o que está funcionando, senão você corre o risco de estar jogando o seu rico dinheirinho pela janela. Pessoal, olha só, desculpa ter extrapolado o tempo, mas é porque eu precisava, pelo menos, encerrar essa parte, que era muito importante para quem está fazendo o projeto. Então, eu vou dar um intervalo agora de 5 minutos, é só para me pegar minha água, 5 minutinhos, aí eu já vou voltar para a segunda parte, para quem está lá no projeto, para a gente falar mais coisas interessantes sobre a sequência do projeto aí. Pessoal, nem vou ver se tem dúvida não. Se alguém tiver dúvida aí, traga para a próxima aula, né, da semana que vem, ou então na aula de projeto a gente tira a dúvida e acaba de entender isso aí, como é que vai ser utilizado lá no projeto de vocês. Daqui 5 minutos eu estou voltando.